Olá, meu nome é Patrícia e estaremos aqui na nossa jornada pelo livro do Apocalipse. Hoje estaremos vendo a carta para a igreja de Esmina, Apocalipse capítulo 2, versos de 8 a 11. Ao anjo da igreja em Esmina, escreva: Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e o vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Começando pelo nome da cidade, temos Esmina, que é uma transliteração da palavra em grego Smurna, que é a palavra para mirra. Mirra é uma resina natural que tem origem no Oriente Médio e é usada para fazer perfumes ou um bálsamo perfumado. Mirra também estava associado com morte e sepultamento, porque era a primeira especiaria usada para preparar os corpos para o embalsamento e sepultamento. Hoje a cidade de Esmina é chamada de Izmir, na Turquia. Nos dias de Jesus, era uma cidade do Império Romano, cheia de templos pagãos, mais conhecida por ter um templo ao imperador Tibérios, que fez esta cidade o centro da adoração ao imperador na Ásia Menor e tornou-se um perseguidor dos cristãos. A lei romana proibia qualquer religião exceto a adoração ao imperador. E o judaísmo era a única religião que conseguiu uma exceção devido à teimosia dos judeus em não se conformarem com as leis romanas. E por um tempo, durante o primeiro século, os romanos viam os cristãos como um ramo do judaísmo. Então a igreja aproveitou-se desta mesma proteção. Mas antes de terminar o primeiro século, a igreja se tornou predominantemente de gentios, aqueles que não eram judeus, e como resultado, os romanos começaram a ver a igreja distinta do judaísmo e uma ameaça ao império. E para ficar ainda mais difícil a situação, os judeus rejeitaram e começaram a perseguir os cristãos, tornando-se aliados com os romanos contra a igreja. Esmina parece ser a primeira desta transição de tolerância com o cristianismo para a perseguição aos cristãos. Entre os martirizados em Esmina está Policarpo, que foi discipulado pelo apóstolo João. Policarpo é considerado um mártir, porque nasceu por volta do ano 69, e a história conta que foi amarrado a uma estaca para ser queimado vivo, mas as chamas não conseguiam tocá-lo e então acabou sendo apunhalado. Ele também desempenhou um papel muito importante na igreja primitiva e na propagação das tradições apostólicas. E analisando a carta para Esmina, podemos ler o relato de perseguição refletida nas palavras de Jesus para esta igreja, começando com a descrição de si mesmo. Jesus diz à igreja que ele é o primeiro e o último, o que foi morto e agora vive. Lembre-se que Jesus se dirige a cada igreja com um detalhe da descrição dada a João no capítulo 1. O detalhe que Jesus escolhe de si mesmo é o que ele quer dizer para esta igreja em particular. Neste caso, entendemos que a igreja estava destinada à perseguição e deveria lembrar-se que a morte não é o fim. Jesus também morreu e por isso ele sabe o que é enfrentar a morte do corpo, mas ele ressuscitou, provando que tem poder para trazer vida, e ele promete àqueles que confiarem nele que experimentarão a mesma transformação. Jesus reconhece que esta igreja está sofrendo tribulação e pobreza. A tribulação provavelmente era resultado da oposição judaica ao cristianismo e dos romanos que se juntaram na perseguição. E a pobreza estava relacionada a esta perseguição. O comércio da sociedade romana era estritamente controlado por uniões comerciais poderosas e ser membro destas cooperativas era requerimento obrigatório para conseguir uma oferta de trabalho.
Mas essas cooperativas adoravam deuses pagãos e participavam de rituais de adoração e sacrifício que também eram requeridos pelos seus membros. O cristão que se recusasse a adorar o Deus daquela corporativa seria banido dela e não conseguiria nenhum trabalho, o que levaria certamente à pobreza. Jesus culpa os judeus que não são realmente judeus, mas instrumentos do diabo, uma sinagoga de Satanás, pela tribulação que a igreja está passando. As palavras de Jesus nos indicam como Jesus via os judeus que não o reconheciam como Messias. Eram judeus nominais. Em Romanos 2, 28, lemos: Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Eles podiam até ser descendentes de Abraão, mas não seguiam os feitos de Abraão, especialmente aqueles que não acreditavam em Jesus. Abraão confiava na promessa de Deus de um Messias, mesmo sem vê-lo, e os judeus daqueles dias, do primeiro século, não acreditaram em Jesus, mesmo vendo-o em carne e osso. O Senhor Jesus considera que aqueles que não são a favor dele são contra ele, assim como Satanás é contra Jesus. E há somente dois tipos de pessoas no mundo, do ponto de vista de Deus: os que creem em Jesus e os que são seus inimigos. Em 1 João 2, 22 e 23, lemos: Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai, e quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Então Jesus diz à igreja de Esmirna que ele conhece verdadeiramente os que perseguem a igreja, mas em nenhum momento ele promete que vai parar a perseguição. E da mesma maneira, Jesus diz à igreja que ele sabe da pobreza deles, mas não promete que irá remover a pobreza deles. Ao invés disso, ele diz que, na verdade, eles são ricos. Mas como? Jesus diz que o sofrimento e a tribulação que eles estão passando irá se transformar em testemunho e eles serão recompensados por Cristo. Esta recompensa não será aqui na terra, porque as recompensas que aguardamos de Jesus não nos serão dadas até sermos ressuscitados. E isso é muito melhor, porque as recompensas celestiais não se acabam e não podem ser tiradas de nós, como os benefícios que temos aqui na terra, que podem ser roubados. Jesus lembra a igreja de ter o seu foco na eternidade, de considerar a vida e as circunstâncias de uma perspectiva eterna. Não caia na armadilha de ter coisas aqui na terra e evitar as experiências ruins que nos acontecem enquanto vivemos aqui. Sofra pacientemente todas estas situações e transforme-as em testemunho à medida que o Senhor as permite. E enquanto faz isso e vive dessa maneira, você estará acumulando riquezas no céu. Em Mateus, capítulo 5, versículos 11 e 12, nós lemos: Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Perceba que no verso 10, Jesus fala à igreja em como tirar proveito destas circunstâncias. Ele diz para não temerem a situação, nem sequer a morte, por causa da fé. Temer a morte é um impedimento, um obstáculo para agradar a Jesus, porque fica no caminho da obediência e da recompensa eterna. Temer a morte nos faz tomar decisões erradas, escolhas egoístas que são opostas à fé. E temer a morte, na verdade, não tem nenhum sentido, já que sabemos que a morte não é algo ruim para o cristão. E Paulo nos diz que o morrer é lucro. Esta igreja não poderia ser levada pelo medo como resposta às circunstâncias e, pelo contrário, deveriam sofrer com confiança. O objetivo de Jesus aqui para esta igreja não era preservar o conforto terreno ou aumentar os dias de vida aqui na terra. O objetivo era encorajar suas testemunhas e, através da obediência, eles estariam maximizando a recompensa eterna.
Jesus avisa que a prisão os espera, mas que depois de um breve período de tempo, onde a fé deles seria testada, viria a morte. As prisões romanas não eram lugares de confinamentos permanentes como as prisões de hoje em dia. Os romanos não tinham nenhum motivo para hospedar prisioneiros por um longo período. Afinal de contas, eles pensavam: por que fornecer comida, abrigo e roupas para os criminosos? E por isso eles conduziam julgamentos rápidos, e o castigo seguia logo em seguida. Uma penalidade leve incluía uma multa ou ser chicoteado, mas um crime mais sério significava morte. E, portanto, o limite máximo de 10 dias é consistente com o tempo da justiça romana para dar o veredito e aplicar a sentença. E pode se referir também ao tempo estimado de se transportar o réu para o anfiteatro, onde serviriam de comida aos leões. Mas o número 10 na Bíblia também tem um significado, que é o de testemunho, como, por exemplo, os 10 mandamentos, as 10 pragas do Egito, os 10 leprosos que foram purificados por Jesus. E aqui, então, Jesus está dando uma instrução sobre uma oportunidade para testemunhar. Em outras palavras, a perseguição que estava por vir terminaria em morte para os que criam em Esmirna, e Jesus não ia mudar isso. Era a vontade de Jesus que a igreja em Esmirna fosse martirizada por causa do seu nome. E esta oportunidade era uma bênção para os cristãos, se eles aproveitassem o máximo dessa oportunidade para ser uma verdadeira testemunha até a morte. Jesus nos prometeu em Mateus capítulo 5, verso 10: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Jesus diz para a igreja enfrentar as dificuldades fielmente, que neste contexto não se refere à salvação. Estes cristãos são salvos pela fé e nada pode mudar o destino eterno deles. Em Romanos 8, versículos 38 e 39, nós lemos: Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo nos diz que nem morte, nem a vida pode nos separar do amor de Cristo. Nada na terra ou debaixo da terra, nem no céu, nos separará do amor de Cristo. Ser fiel no contexto de Mateus 5:10 refere-se ao comportamento do cristão em meio à perseguição. O que um cristão diz ou faz em resposta à perseguição? Ele concorda em adorar um Deus pagão para escapar da morte? Renuncia à fé a Jesus para evitar a tortura? Se eles fizessem estas escolhas, o relacionamento deles com Jesus não estaria em risco, mas a recompensa eterna sim. Especificamente, Jesus diz: se eles se manterem fiéis no processo de perseguição, eles receberiam a coroa da vida. Mas o que é a coroa da vida? Algumas pessoas se contentam em concluir que a coroa da vida é a salvação, porque relacionam o nome coroa da vida com vida eterna. Mas, se concordarmos com esta conclusão, não estamos usando as regras de interpretação já ditas aqui anteriormente. Primeiro, a coroa é um símbolo, e para isso precisamos olhar em como um símbolo de coroa é usado através da Bíblia. E não encontraremos em nenhum lugar da Bíblia coroa como referência à salvação. Na verdade, em grego, a palavra para a coroa usada aqui é Stephanos, que se refere à coroa que os gregos recompensavam os atletas olímpicos. Então podemos dizer que coroa é uma recompensa, um prêmio por bom desempenho. E o uso do símbolo da coroa no Novo Testamento está associado com as boas obras por Cristo, como por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda.
A Bíblia nunca sugere que salvação é obtida ou assegurada pelos nossos esforços. Pelo contrário, a salvação é sempre descrita como um presente, grátis, que recebemos sem nenhum esforço da nossa parte. Então, salvação nunca é descrita como uma coroa, como Estefanos. O que é uma coroa, então? As coroas são símbolos de representações da nossa recompensa eterna, e diferentes coroas são dadas por diferentes atos de fidelidade. A coroa da vida, portanto, é dada aos que perseveram na perseguição fielmente. Tiago, capítulo 1, versículo 12, nós lemos: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 e 25, nós lemos: Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. A igreja de Esmina recebe a instrução de que a perseguição estava chegando e seria levada à morte pelas mãos dos judeus, que perseguiam a igreja. Mas, se eles permanecessem fiéis a Cristo durante o sofrimento, receberiam a recompensa eterna. E essa recompensa, simbolizada pela coroa da vida, seria uma eterna compensação pelo curto sofrimento deles aqui na terra, se compararmos aos 10 dias de sofrimento aqui na terra com a recompensa celestial na eternidade. Finalmente, a carta termina com a promessa que aqueles que vencerem não sofrerão o dano da segunda morte. Não importa o que acontecer com esta igreja ou como eles responderão às circunstâncias, eles sempre estarão com Cristo. E vemos aqui que o termo vencer no Novo Testamento é um termo para a salvação pela fé em Jesus. 1 João, capítulo 5, versículos 4 e 5 nos diz: O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Jesus fala à igreja que aqueles que são salvos, que vencerem, não sofrerão a segunda morte. Aqueles cristãos experimentariam a primeira morte, a morte do corpo, mas a fé deles os protegeria da segunda morte. Isto confirma que a falta de fé em meio à perseguição não interfere na nossa vida eterna. E qual o sentido profético desta carta? Já sabemos que Esmina é a igreja da perseguição ou morte e que isso se reflete na história da igreja. No primeiro século, a igreja passou por um período de perseguição sob o governo romano, durando mais de 200 anos. Este período começou durante o imperador Domiciano, 96 d.C., e continuou até meados do quarto século. Houve 10 imperadores durante este período que perseguiram a igreja. E profeticamente, parece que os 10 dias de espera mencionados na carta também podem se referir aos 10 imperadores que atacaram a igreja. A história da igreja após a era apostólica espelha os eventos da segunda carta e, portanto, concluímos que a segunda carta representa o segundo período da igreja, o período de perseguição. As datas da perseguição começam por volta de 100 d.C., mas e quando terminam? A perseguição termina com o próximo período, que foi um momento muito claro e fácil de identificar, que encontramos no texto da carta a Pérgamo. Uma nota interessante que temos sobre os 10 imperadores que fizeram perseguição feroz contra os cristãos é uma lista. Temos aqui 10 imperadores. Domiciano, que embora a evidência de uma perseguição sistemática seja debatida, os cristãos certamente estavam entre os alvos durante o seu reinado. Trajano, que emitiu políticas que levaram à perseguição de cristãos que foram levados a julgamento. Adriano,
Suas políticas eram um pouco mais tolerantes, mas os cristãos ainda enfrentavam perseguição. Marco Aurélio, as perseguições aumentaram, muitas vezes devido a governadores locais e ao sentimento popular. Septímio Severo, que emitiu decretos que resultaram em perseguições. Maximino Trácio, que iniciou uma perseguição que foi curta, mas intensa. E Décio, conhecido por uma perseguição particularmente severa, exigindo que os cristãos realizassem sacrifícios pagãos. O oitavo, Valeriano, que continuou as políticas de Décio e expandiu o escopo das perseguições. O nono, Diocleciano, iniciou a grande perseguição, uma das mais severas e sistemáticas aos cristãos. E Galério, que continuou as políticas de Diocleciano até emitir um edito de tolerância em 311 d.C. E agora vamos continuar com a terceira carta, à Igreja de Pérgamo. Apocalipse capítulo 2, versículos 12 a 17 nos diz: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. O nome Pérgamo tem origem no grego. Pergos, que significa torre ou cidade, como uma cidade-fortaleza, e gamos, que significa matrimônio, casamento. Então as duas palavras juntas significam casamento com uma poderosa instituição ou fortaleza. Pérgamo era uma cidade poderosa por muitos séculos com autoridade romana por toda a província. O governador da Ásia vivia nesta cidade como governador e tinha o direito da espada, sob a lei romana, que significa ter autoridade para decidir quando aplicar a pena de morte. A cidade era uma cidade importante da região, com poder artístico e intelectual, com uma biblioteca que competia com a de Alexandria. As bibliotecas mais famosas do mundo antigo eram as bibliotecas da cidade de Pérgamo e da cidade de Alexandria, que representavam o ponto alto do conhecimento e da cultura helenística. O Museu de Alexandria, estabelecido por Ptolomeu II no século III a.C., dedicava-se à pesquisa e ao ensino, e estima-se que possuíam aproximadamente 700 mil manuscritos. A Biblioteca de Pérgamo foi fundada no século III a.C., conhecida por ter aproximadamente 200 mil volumes. Era mais inclinada para a filosofia e principalmente a estoica e o estudo da lógica. Os livros eram copiados em pergaminho, um material desenvolvido pela cidade. E a biblioteca foi construída em resposta à Biblioteca de Alexandria e preservou obras filosóficas importantes. Era uma cidade mergulhada na cultura helenística, tendo muitos templos pagãos, monumentos e cultos dedicados a deuses. Era conhecida por ter um altar ao deus Zeus, o filho de Dionísio, e também o templo a Augusto. Também era conhecida pela escola de medicina Asclépio, fundada no IV século a.C. e famosa por ser um lugar de cura. A descrição que Jesus usa de si mesmo para esta igreja é daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A expressão espada de 2 gumes significa algo que pode ter efeito positivo e negativo ao mesmo tempo.
se refere a uma situação, decisão ou objeto que é benéfico e prejudicial, dependendo de como é utilizado ou do ponto de vista de quem o avalia. Em português, essa expressão é frequentemente usada para descrever algo que pode ser tanto vantajoso quanto perigoso, ou que possui duas consequências opostas. A origem desta expressão vem das espadas que têm lâminas afiadas em ambos os lados, tornando-as eficazes para cortar em duas direções, mas também potencialmente mais perigosas para o usuário. Nos tempos romanos, a expressão espada de dois gumes, que é gladius biceps, também tinha um significado semelhante ao que temos hoje. Referia-se a uma espada que era afiada em ambos os lados, permitindo que cortasse em duas direções, e no contexto militar, isso indicava uma arma eficiente e versátil, capaz de causar dano tanto em movimentos de corte quanto de estocada. A gladius, a espada curta usada pelos legionários romanos, era geralmente esta espada de dois gumes, uma arma ideal para combater corpo a corpo, permitindo ataques rápidos e eficazes em várias direções. No entanto, assim como a expressão também sugere, era esta característica de ser afiada em ambos os lados significava que era potencialmente perigosa para o próprio usuário se não fosse manuseada com cuidado. Também era um símbolo de autoridade, particularmente a autoridade para executar criminosos no contexto do Império Romano. A expressão direito da espada referia-se ao poder de vida e morte, ou seja, o poder de executar sentenças de morte que era conferido a certos magistrados e governadores romanos. Esse direito era representado simbolicamente pela espada, que era um instrumento usado para a execução. Portanto, a posse ou uso da espada de dois gumes simbolizava essa autoridade judicial e militar. E, como tal, representa a autoridade do governo em responsabilizar pessoas por seus crimes. Em Romanos 13, versículos 3 e 4, nós lemos: pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas, se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. E Jesus usa esta descrição de si mesmo para esta igreja, indicando julgamento e correção. Esta igreja está cometendo erros sérios e Jesus irá trazer a justiça. Primeiro, Jesus reconhece as coisas boas que esta igreja tem feito. No versículo 13, Jesus diz que sabe que eles habitam onde o trono de Satanás está, o que certamente é assustador. A cidade é dominada por adoração pagã, o que significa que a cidade era a casa de um culto satânico, onde adoravam um ídolo em forma de serpente. Espiritualmente falando, então esta igreja estava localizada num lugar muito desafiador e tenebroso. A igreja também se mantinha firme, mesmo em meio à perseguição, e Jesus até cita o exemplo de Antipas. O nome Antipas significa contra todos e sugere que ele era uma testemunha que se opôs à adoração pagã e satânica da cidade. Parece que foi um mártir por causa da sua oposição, e mesmo tendo a perseguição, a igreja permaneceu firme em confessar a sua fé em Jesus. Mas as boas notícias para esta igreja acabam por aí, e Jesus então lista os seus pontos fracos. No versículo 14, ele diz que alguns da igreja ainda seguiam os ensinos de Balaão, que não era um personagem literal na igreja de Pérgamo naqueles dias, mas Jesus usa o nome de um personagem do Velho Testamento para descrever o tipo de comportamento que estava tomando conta daquela cidade. Balaão era um profeta de Deus e sua história começa em Números capítulo 22. Embora sendo um profeta e, portanto, um devoto seguidor, era corrupto e avarento. Quando um dos inimigos de Israel ofereceu ao profeta dinheiro se ele amaldiçoasse o povo de Israel, o profeta concordou.
Ele tentou seguir com o seu plano, mas o Senhor o impediu de amaldiçoar o povo de Israel. E daí temos a história da própria mula falando com o profeta, porque Deus abriu a boca da mula para falar com ele. E no Novo Testamento, nas cartas de Pedro e Judas, lemos a expressão erro de Balaão, para se referir ao cristão que troca a fé a Deus por dinheiro. Uma pessoa que segue o erro de Balaão coloca obstáculos diante do povo de Deus. E por causa dos seus motivos egoístas, começa a ensinar coisas que não são verdade, esperando manipular os outros, e com esta manipulação, agradando as pessoas, esperam enriquecer-se com as suas mentiras. Por isso o erro de Balaão é amor ao dinheiro e, como resultado, uma forma de prostituição espiritual. Em Pérgamo, estes Balaãos estavam ensinando à igreja que era normal comer comida sacrificada aos ídolos e cometer atos de sexualidade imorais. E Jesus diz que estes ensinos estavam colocando empecilhos para o seu povo. E é muito fácil ver como estas coisas acontecem. Quando alguém nos fala que é normal fazer o que gostamos de fazer, estamos felizes em ouvir isso. Ou quando um líder na igreja nos diz que está tudo bem cometer imoralidade sexual ou fazer algo que não deveríamos, até gostamos disso. Gostamos tanto que mudamos o foco da nossa atenção para aquela pessoa e nos desviamos daqueles que nos falam o que a Bíblia ensina de verdade. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, nos diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. A Bíblia chama isso de coceira nos ouvidos e sempre envolve comportamentos da mesma natureza. O líder ensina e encoraja o cristão a seguir os seus próprios instintos, quer sejam eles ambiciosos, sexuais, e a congregação está mais interessada em satisfazer seus desejos carnais do que receber as bênçãos espirituais na eternidade. E no versículo 14, o Senhor diz que existem alguns na igreja que se apegam aos falsos ensinos. Este grupo faz parte da igreja, mas se apegam a falsos ensinamentos do que se dedicar aos ensinos verdadeiros. Uns estavam seguindo os ensinos de Balaão e outros os ensinos dos nicolaítas. Nicolaítas eram os ensinamentos sobre a distinção entre membros da comunidade cristã. Eles tentaram introduzir a ideia de clero versus leigos, que alguns da igreja deveriam ser mais distintos do que outros, e que estas classes dentro da igreja deveriam possuir uma autoridade espiritual diferente dos outros. Os nicolaítas foram responsáveis em corromper a ideia bíblica de sacerdócio de todo cristão. A Bíblia nos ensina que todos os cristãos devem ser sacerdotes. Estes falsos líderes começaram a designar somente alguns como sacerdotes. E com o passar do tempo, este ensino distanciou o cristão de Jesus, corrompendo e pondo empecilhos aos cristãos em pensar que Deus estava por trás deste ensinamento. E à medida que a igreja começou a se distanciar das Escrituras, se achegando mais às práticas carnais, Jesus nos diz no versículo 16 que a igreja precisa se arrepender, ou ele virá e fará guerra com a espada da sua boca. A espada da sua boca é a palavra de Deus, mas o símbolo nos sugere uma exceção, uma eliminação desta igreja. E provavelmente os líderes que estavam direcionando a igreja nestas práticas seriam levados para longe. Finalmente o Senhor diz aos irmãos desta igreja que não existe nenhum motivo para se alarmar, apesar dos problemas da igreja como um todo. Ao que vencer, aquele que não se contaminar com estes ensinos receberá o maná escondido e uma pedra branca com um nome. O maná escondido era para contrastar com a carne e comida sacrificada aos ídolos. E quando a igreja estava atrás de satisfazer os desejos carnais, o cristão verdadeiro veria sua alma satisfeita no final. A pedra branca é muito interessante porque havia uma prática na escola de medicina em Pérgamo.
quando os pacientes que visitavam a escola seguiam um ritual onde entravam pela porta da frente para adorar na esperança de serem curados, e depois de receberem o tratamento, eles saíam pela porta dos fundos do edifício, onde eles pegavam uma pedra branca, escreviam seus nomes naquela pedra e como também a doença que supostamente tinham sido curados, e deixavam aquela pedra ali como um testemunho. Estas pedras eram monumentos a falsos deuses e uma cura. Mas Jesus diz que os verdadeiros cristãos terão um memorial eterno pela cura espiritual deles. E como esta carta, então, se compara ao terceiro período da igreja? Esta igreja começa logo depois da igreja perseguida, e poderíamos perguntar qual evento trouxe a perseguição romana ao fim. Este evento aconteceu em 313 d.C., onde o imperador Constantino tornou o cristianismo religião oficial do Império Romano, baseado numa experiência onde ele teve uma visão num campo de batalha. E nesta visão, ele viu uma cruz que dizia que por aquela cruz ele conquistaria o mundo. Naquele momento, a igreja casou-se com uma poderosa instituição, uma fortaleza chamada Roma. Daí, então, o nome da cidade, Pérgamo. A perseguição parou, mas novos problemas surgiram para a igreja. E desde que Constantino ordenou que a igreja fosse a religião estatal, todos eram obrigados a participar da igreja. Todos os cidadãos romanos tornavam-se imediatamente cristãos por ordem de César, e todo recém-nascido era imediatamente considerado cristão. O batismo de bebês e crianças e conversões em massa era a ordem do dia. Quantos destes convertidos à força eram verdadeiros seguidores de Jesus Cristo? Não podemos dar um número exato, mas com certeza não eram muitos. Em um momento, a igreja cristã abriu as portas para milhares de romanos, trazendo para dentro da igreja práticas e doutrinas pagãs. Trouxeram para dentro da igreja ideias antibíblicas, como, por exemplo, sacerdotes do templo, estátuas de ídolos, batismo infantil e várias outras influências místicas. E ao longo dos anos, estas influências místicas simplesmente contaminaram as práticas bíblicas. A igreja ainda estava ali na cidade, o evangelho ainda estava sendo pregado, mas a mensagem agora tinha que competir com as vozes pagãs. Constantino e o restante das autoridades romanas se tornaram os Balaãos, pelo qual Satanás colocou muitos empecilhos na vida dos cristãos para viverem o verdadeiro cristianismo. A autoridade política romana infiltrou-se na igreja, criando categorias de distinções na igreja, lideradas pelo clero. Mas Jesus diz que está vindo com uma espada para acabar com tudo isso, e assim ele fez. A igreja, que havia se casado com o Império Romano, não podia ter um fim, então o Senhor Jesus trouxe um fim ao Império Romano. Roma foi governada por hordas alemãs que subdividiram o império em áreas controladas por governadores religiosos locais. E assim, a Igreja de Constantino, de 313 a 600 d.C., conduziu ao fim do Império Romano.